Galera, semana passada a gente terminou com a pergunta: não foi Adão que pecou? Lá no Éden, foi Adão que pecou. E por que nós sofremos as consequências ainda pleno século 21? Isso é justo? Adão ter pecado e nós sofremos as consequências? E como a gente viu também semana passada, tudo começa com o nosso primeiro pai, que é Adão. Então, só relembrando o que a gente falou semana passada: Adão e a sua mulher, até então não tinha o nome de Eva, né? O nome de Eva, Adão deu a ela depois que eles já tinham pecado. A Bíblia só fala de Adão e sua mulher. Adão e sua mulher, eles traíram a Deus, eles se aliaram ao diabo e aos demônios. E a gente viu semana passada que o pecado é uma afronta contra Deus. O pecado é algo nojento. Eles foram tomados pela vontade carnal de se tornarem iguais a Deus. Essa vontade de se tornar igual a Deus tomou conta do coração deles. Eles desobedeceram comendo do fruto proibido, e como consequência desse pecado vieram alguns resultados imediatos. Eu quero passar rapidamente por alguns resultados imediatos que vieram sobre Adão e Eva lá no Éden. O primeiro resultado imediato que eu gostaria de destacar é a morte física. Ok, Adão e Eva, eles não morreram exatamente no momento em que eles desobedeceram a Deus, mas a partir dali começa então o processo de morte, não só em Adão e em sua mulher, mas também em toda a natureza, em todos os animais e toda a criação. Você já está nesse processo de morte. Se você tiver dúvida disso, experimente ficar um mês sem escovar os dentes, ficar um mês sem tomar banho, e você já vai perceber que a sua carne já está cheirando morte. A sua carne já está indo em direção à morte. Você fede. Se você ficar uma semana sem tomar banho, você fede. Você já está indo em direção à decomposição. Então, essa é a primeira consequência. A segunda consequência, o segundo resultado imediato: dores de parto. Deus disse assim para a mulher: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com o sofrimento você dará à luz filhos. Essa é a segunda consequência. A mulher se deu mal, agora ela tem dores ao dar à luz. Terceira consequência: o trabalho pesado, né? O pesado trabalho do homem. Deus disse para Adão: maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Deixa eu fazer uma observação que talvez não tenha nada a ver com a nossa aula, mas se você prestar atenção, nos países latinos, a ideia que você tem de trabalho é bem diferente dos países que foram colonizados pela Inglaterra e pelos países da Reforma Protestante. Porque para o cristão reformado, o trabalho é uma bênção. Para os países latinos, que tem uma colonização católica, o trabalho é uma maldição. Porque para o católico, ele vê o trabalho como resultado da queda do homem. Agora ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que suar para comer o pão da terra. Agora, para a teologia reformada, o trabalho é uma bênção, porque o primeiro trabalho que Adão teve foi o de gerenciar a criação. Interessante, né? O brasileiro, o argentino, e na Europa Latina também, o italiano, o espanhol, eles veem o trabalho como: nossa, segunda-feira eu vou ter que trabalhar. Nos Estados Unidos, no Canadá, graças a Deus, amanhã eu vou trabalhar. Por isso que aqui a gente tem tanto feriado para ficar arrumando como desculpa de não ir trabalhar. O brasileiro não gosta de trabalhar, geralmente falando, por causa dessa cultura. A cultura católica acredita que o trabalho é um peso, e para a cultura protestante o trabalho é uma bênção. Como quarto resultado imediato que eu gostaria de destacar, é que agora a terra é hostil. Um dia Adão
e sua mulher, eles eram os subgerentes da criação. Hoje a terra ela produz espinhos, os animais, eles atacam o homem. Agora nós temos animais venenosos, tudo isso como consequência do pecado de Adão. Adão era o responsável por toda a criação, ele errou, agora a terra é maldita por causa do pecado de Adão. Outro resultado imediato é que eles foram expulsos do paraíso. E agora o resultado que eu considero o mais grave é que Adão agora está morto espiritualmente. Adão e Eva, eles estão separados de Deus, sem comunhão, agora eles são inimigos de Deus, ok? Então agora vem aquela pergunta do começo da aula: mas não foi Adão que pecou? Por que eu sou considerado pecador? Por que eu sou pecador? Por que nós somos pecadores? Então, galera, isso se dá, o fato de sermos pecadores, se dá por dois motivos. Nós somos pecadores por duas causas. A primeira causa, nós somos pecadores por causa da culpa herdada. Nós somos pecadores por causa da culpa herdada. Nós somos considerados pecadores por causa do pecado de Adão. Eu quero que você abra comigo, se você trouxe a sua Bíblia, em Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5,12. Olha só o que Paulo diz. Diz assim o texto: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Se você quiser deixar a sua Bíblia já aberta em Romanos capítulo 5, a gente vai ler mais alguns versículos de Romanos capítulo 5. Olha só, Paulo aqui, ele não está falando, ele não está se referindo aos pecados que nós cometemos todos os dias. Paulo está dizendo que por meio do pecado de Adão, todos pecaram. Deu para entender? Paulo não está falando de todos os pecados que nós cometemos. No capítulo 5 ele vai explanar bem essa ideia. Mas que por meio do pecado de Adão, todos pecaram. Quando Adão pecou, Deus considerou todos os descendentes de Adão pecadores. Quando Adão pecou, Deus considerou todos os descendentes, todos os seus filhos, os seus netos, bisnetos, tataranetos, pecadores. Eu sei que é difícil a gente entender isso, então eu quero tentar explicar melhor a nossa relação com Adão. Tente olhar para Adão primeiramente como nosso representante. O que significa que Adão era o nosso representante? Nós queremos dizer que Adão era o melhor modelo, ele era a melhor expressão de cada um de nós ali no Éden. E se Adão era o nosso melhor modelo de humano, e se ele era a melhor expressão da raça humana, isso significa que qualquer um de nós lá no Éden teríamos tomado a mesma escolha. Deus sabia disso, que qualquer um de nós teríamos tomado a mesma escolha. Outra maneira de entender melhor a nossa relação com Adão é essa frase que está aí no slide: Adão é o cabeça federal do pacto. Nome estranho, né? Cabeça federal do pacto. Isso significa que Deus fez um pacto com Adão. Tente entender isso como Adão, o pai de uma grande família. O pai de uma grande família. Não o Lineu da grande família, mas o pai de uma grande família. E Deus fez um pacto com esse pai de uma grande família. Deus disse assim para Adão, em outras palavras, tá, gente? Adão, se você me obedecer, toda a sua família será abençoada. Se
você me desobedecer, toda a tua família será culpada. Então, nesse sentido, Adão, ele é o cabeça federal do pacto. Ou uma outra maneira da gente entender nossa relação com Adão é olhando para ele como embaixador da raça humana. Um embaixador, ele representa toda uma nação, ele representa todo um país. Pensa bem, se o embaixador erra contra um determinado país, todo o país do embaixador vai ter que arcar com a consequência do erro do embaixador, não é assim? É mais ou menos isso que nos dá a ideia então de Deus ter imputado o pecado de Adão para todos os seus descendentes. Então, dessa maneira, Deus declara não só Adão, mas todos os filhos de Adão como culpados, como pecadores. Algumas objeções a essa ideia da culpa herdada. Rodrigo, parece injusto, porque a Bíblia não diz que nós seremos julgados cada um pela sua própria obra? A Bíblia diz isso. A Bíblia deixa bem claro que cada um vai ser julgado pelas suas próprias atitudes. Essa é uma verdade que você vai encontrar em Romanos 2,6, em Colossenses 3,25 também. Mas o que a gente precisa entender é uma coisa: cada um vai ser punido, cada um vai ser julgado pela sua própria obra. Mas o que a gente precisa entender é que o pecado de Adão também é o meu pecado. Eu sou Adão, eu estava ali com Adão, pecando junto com ele. Eu sou aquele cara que resolveu desobedecer a Deus. Eu sou. É por isso que Lutero dizia que pecado, Lutero dizia assim: pecado é meu nome e sobrenome. Deus não criou uma nova raça a partir de mim. Eu tenho uma origem, eu tenho uma raiz, e a minha origem e a minha raiz se chama Adão. Todos nós estávamos em Adão quando ele desobedeceu contra Deus. Pode parecer um absurdo, parece injusto o fato de que por meio de um só homem, de uma só pessoa, toda a humanidade foi considerada pecadora, não parece? Parece injusto. Por causa de Adão, um único homem, toda a raça humana agora é declarada culpada diante de Deus. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Parece injusto o fato de todos nós sermos salvos por causa de uma só pessoa? Isso parece justo? Você acha que é justo o fato de você ser salva ou salvo por causa da obediência de um só homem, por algo que não foi você que fez, mas foi Jesus? Então, se parece injustiça toda a humanidade ser declarada culpada por causa de um só homem, então deveria ser injusto o fato de, por causa de Jesus, nós sermos salvos. Porque se não fosse por esse motivo, não haveria chance para nós. Deus simplesmente poderia deixar toda a humanidade seguir o seu caminho em direção ao inferno, e Deus ainda assim seria justo. Olha só o que diz Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça, por um único ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Agora todos os homens aqui, vocês vão perceber que é todos os homens representados por Adão e todos os homens representados por Jesus. Olha o versículo 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, muitos, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Então, se por causa de Adão, toda a humanidade é declarada culpada
por causa de Jesus. Todos os homens, todos os eleitos, todos os salvos são declarados justificados e santificados diante de Deus, ok? Então esse é o primeiro motivo, a culpa é herdada. Eu vou tentar falar bem pausadamente para a gente tentar entender, porque é meio difícil mesmo de digerir. Primeira coisa, a culpa é herdada. A segunda coisa, o segundo motivo, porque nós somos pecadores, é que a corrupção também é herdada. Nós somos pecadores por causa da corrupção herdada. Nós temos uma natureza pecaminosa herdada desde Adão. O rei Davi, o salmista Davi, ele reconheceu isso lá no Salmo 51:5, quando ele está confessando o pecado dele diante de Deus. Ele diz assim na oração: eis que iniquidade concebeu a minha mãe, eu sou pecador desde que eu nasci. Essa é a pura verdade. Desde que nós nascemos, nós trazemos conosco essa natureza pecaminosa. Então a morte espiritual, que é uma consequência da queda de Adão e Eva, essa morte espiritual, ela não se limitou apenas a Adão e Eva, mas passou para todos os filhos, para toda a família humana. O gene do pecado, ele foi transmitido para toda a raça humana. É do primeiro pecado de Adão que agora o pecado ele tem teor universal. Agora o pecado ele está presente no universo por meio do pecado de Adão. É isso que nós chamamos na teologia de pecado original. Você já ouviu falar de pecado original? É um termo bem conhecido na teologia. Eu preciso esclarecer alguma coisa sobre pecado original. Pecado original não significa, presta atenção, não significa que você herda todos os pecados dos seus ancestrais, ok? Isso é maldição hereditária, e maldição hereditária não tem base bíblica, ok? Não existe maldição hereditária. Pecado original não diz respeito, não significa que você herda todos os pecados dos seus ancestrais. Na verdade, você nem herda todos os pecados de Adão. Isso não é pecado original. Você não herda todos os pecados que Adão e Eva cometeram depois da primeira desobediência. O que é pecado original? Nós herdamos somente a consequência do primeiro pecado de Adão. Isso é pecado original, ok? Está claro isso para vocês? Nós herdamos somente a consequência. O que seria essa consequência? Essa tendência pecaminosa, essa natureza pecaminosa. E quando nós dizemos pecado original, o termo original é porque veio de uma origem, e essa nossa origem é Adão. Nós também chamamos de original porque o pecado está presente na nossa vida desde que nós nascemos, desde que nós fomos concebidos, como Davi disse lá em Salmo 51:5, nós carregamos essa natureza pecaminosa, e nós chamamos de original porque o pecado original é a fonte, é a raiz de todos os nossos outros pecados, ok? Isso é pecado original. Sobre pecado original, Martinho Lutero escreveu o seguinte: não é meramente a falta de uma qualidade na vontade, ou mesmo só a falta de luz no intelecto, de força na memória. Antes é uma completa destituição de toda a retidão e de toda a capacidade, de todos os poderes do corpo, bem como da alma e de todo o homem exterior. Além disso, é uma inclinação para o mal, é uma aversão para o bem, é amor de erro e escuridão, é um fugir de boas obras. Qualquer pai, qualquer mãe consegue testemunhar a natureza pecaminosa num bebê, no seu filho. Eu tenho um filho de 1 ano e 2 meses. É impressionante como ele já evidencia a natureza pecaminosa dele.
quando ele põe na cabeça que ele quer desobedecer, meu amigo, é impressionante. O pai tem a dificuldade de ensinar a criança a obedecer, mas para desobedecer, para fazer birra, é impressionante. Quando pega uma coisa e o pai tenta tirar e a criança, não, é meu. E é quando a criança já entende, no caso de João, que eu sou meio terrorista, eu falo, você vai apanhar, moleque, larga essa caneta. Aí faz birra. Aí se você dá uma bronca para ele, ele não olha na sua cara. Eu falo, João, olha para mim, olha para o papai. Não olha, ele sabe que ele fez coisa errada. E se eu solto ele logo depois, ele vai repetir, ele vai me desafiar. A natureza pecaminosa, ela já está no coração do ser humano. Romanos capítulo 3, volte um pouquinho aí do capítulo 5 para o capítulo 3. A partir do verso 10, a partir do versículo número 10, vamos ler 10, 11 e 12. Paulo está lembrando uma passagem do Antigo Testamento que diz: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nem um sequer. Todos pecaram, todos se desviaram. Gente, quando a Bíblia diz todos pecaram, entenda que nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Ao contrário, nós pecamos porque nós somos pecadores. Você não se torna um pecador a partir do momento que você comete o seu primeiro pecado. Você comete o primeiro pecado logo lá na infância, como recém-nascido. Você comete o seu primeiro pecado porque você já nasceu pecador. Efésios 2 diz que a humanidade está morta por causa do pecado diante de Deus. Jesus diz em João 8 que a humanidade é escrava do pecado. E Paulo diz em Romanos 8 que a humanidade está na carne. E muito pior do que estar morto, a humanidade é inimiga de Deus. A humanidade odeia a Deus. A verdade é que a humanidade, o sonho do ser humano, que ainda não entregou a sua vida a Deus, a Jesus, ele gostaria que esse negócio de Deus, de Jesus e de salvação fosse uma mentira. A humanidade gostaria que o Deus bíblico não existisse. Em Apocalipse 16, 21, é interessante que fala de Deus exercendo juízo sobre a grande Babilônia, a Babilônia que representa a cidade prostituta, construída pela mão do homem. E Deus está exercendo o seu juízo contra a humanidade sobre a grande Babilônia, e Deus envia chuva de granizo, pedras enormes contra a grande Babilônia, e a humanidade, ao invés de se arrepender, porque percebe que Deus de fato existe e Deus está exercendo juízo, sabe o que diz em Apocalipse 16, 21? A humanidade se junta para proferir palavras de blasfêmia contra Deus. A humanidade não quer se arrepender. A humanidade odeia a Deus. A humanidade está completamente depravada. Ok até aqui? Então nós vimos que nós somos pecadores por causa da culpa herdada e por causa da corrupção herdada. A humanidade está totalmente depravada, e eu preciso esclarecer algumas coisas sobre depravação total. O que não é depravação total e o que é depravação total. Primeiro, o que não é depravação total? Depravação total não significa que as pessoas são tão más quanto seria possível. Não significa que cada ser humano vai se tornar um dia uma espécie de imperador Nero ou uma espécie de Hitler.
Isso não é depravação total. Até mesmo, já usando o exemplo do Hitler, se você parar para pensar, ele deve ter cometido alguns atos de bondade na vida dele. É provável que ele tenha amado a mãe dele. É provável que ele tenha amado algumas pessoas e ter realizado boas ações por essas pessoas. Mas nós conhecemos que é um exemplo de maldade no mundo. Então, quando a gente fala de depravação total, não significa que as pessoas são tão más quanto possível, né? Não significa que a gente vai sair na rua e a gente tem que fugir, né, dos zumbis por aí, os caras tentando te matar, tipo The Walking Dead. Não significa esse tipo de maldade. A segunda coisa, não significa que as pessoas que não conhecem a Jesus praticam todas as formas possíveis de pecado. Nós somos testemunhas que cada um tem a sua área de dificuldade. Cada um é atraído pela sua própria cobiça, ok? Terceira coisa, não significa que as pessoas não têm conhecimento de Deus, aquele conhecimento inato. Na teologia reformada, nós entendemos que não existe ateu. Essa é a verdade, não existe ateu. Existe a pessoa que gostaria que Deus não existisse. Existe a pessoa que nega aquilo que lá no fundo ela sabe que existe. Existe um senso de divindade em todo ser humano. Por isso que geralmente um ateu ele já vem com duas pedras nas mãos. Quando você está discutindo sobre Deus, quando você fala sobre Deus, aquilo corrói ele, porque ele precisa provar para a consciência dele, ele precisa provar para os outros algo que ele colocou na cabeça dele. Mas no fundo aquilo incomoda, senão ele não sairia por aí dizendo que é ateu. Na teologia reformada nós acreditamos que todas as pessoas têm algum senso de Deus, ok? E outra coisa, não significa que as pessoas não têm consciência do que é certo e errado. As pessoas são totalmente depravadas, mas elas sabem o que é certo e o que é errado. Toda pessoa tem um senso de moralidade. Um ateu, por exemplo, já que eu disse de ateu, ele sabe que não se deve mentir, ele sabe que não se deve matar. Então, todo mundo tem essa capacidade de discernir o que é certo e errado. E a quinta coisa é que as pessoas, mesmo depravadas, sim, elas têm capacidade de fazer escolhas. Existe sim a capacidade de tomar escolha. O pecado não tirou do homem essa capacidade de escolher. O que o pecado tirou é a capacidade de fazer boas escolhas, e boas no sentido da relação com Deus. O problema é que nossas escolhas hoje, elas sempre tendem ao mal. O homem continua escolhendo, mas nas escolhas dele, ele não consegue mais agradar a Deus. Isso é o que não significa depravação total. Mas o que significa então depravação total? Quando a gente ouve esse termo aí, depravação total, o que é na verdade? Bom, depravação total significa que o pecado está na raiz do nosso ser e afetou todas as áreas dele. O pecado ele afetou o corpo, por isso que nós já estamos em processo de morte física. O pecado ele afetou a alma, o pecado afetou a mente, o pecado afetou a vontade. Toda pessoa está corrompida pelo pecado. Depravação total significa que não há bem espiritual. Não há nada no homem que chame a atenção de Deus. Nossa, como ele é bom! Não há bem espiritual na humanidade. Ok? Ok, galera? Estão comigo aqui? Está bem intenso hoje, né? Ainda não fiz nenhuma piadinha, eu acho que não vai ter clima para isso, viu, galera? Mas então, Rodrigo, se a humanidade toda é depravada, como você disse, e essa depravação existe desde o pecado de Adão, como é possível pessoas que não são cristãs, pessoas que não conhecem a Deus, como que eles realizam boas obras? E galera, de fato,
pessoas que não conhecem a Deus realizam boas obras. Um não cristão também tem boas ações. Um ateu, ele tem sim a capacidade de fazer caridade. E um detalhe: muitos ateus são boas pessoas de coração. Muitos ateus fazem caridade. Muitos. Como isso é possível? Se a humanidade está depravada, como ela consegue realizar coisas boas? Nós, cristãos reformados, nós tentamos responder isso de 3 maneiras. A primeira, nós reconhecemos que o ser humano ele tem capacidade de exercer o que nós chamamos de virtude civil. Já ouviu falar em virtude civil? Virtude civil são atos que exteriormente, por fora, se conformam com a lei de Deus e com a vontade de Deus. Por exemplo, não roubar, não matar, não mentir. Um ser humano, ele pode perceber que o crime nunca compensa. Ele pode obedecer os limites de velocidade, respeitar as leis de trânsito para não receber a sua multa no final do mês. Isso é o que nós chamamos de virtude civil. Mas vocês percebem que a motivação em cumprir esses requisitos da virtude civil a motivação é simplesmente proteger o interesse próprio, é defender o interesse de cada um. O problema é que Deus, ele não olha somente o ato exterior. Se a pessoa ela não está mentindo, se ela não está roubando, se ela está cumprindo o limite de velocidade no trânsito. Deus sempre olha a motivação por detrás desse ato. Atitudes e motivações estão expostas diante dos olhos de Deus. Mesmo que por fora alguém faça alguma coisa que se conforme à lei de Deus ou à vontade de Deus, se isso não flui de um coração que conhece a Deus, ou se isso flui de um coração alienado a Deus, já não é bondade aos olhos de Deus. Então o ser humano ele tem sim a capacidade de realizar o que nós chamamos de virtude civil, ok? Também nós reconhecemos que as pessoas realizam boas ações, mas também reconhecemos que na maioria das vezes a motivação aí é o aplauso, é o reconhecimento das demais pessoas. Fala a verdade. Olha, eu tenho doado sangue todo mês, olha como eu sou bom, olha como eu sou caridoso. Eu não posso generalizar, mas essa é uma verdade que nos persegue. Dentro da igreja, mesmo cristãos, nós realizamos muitas coisas para chamar a atenção das pessoas. Nós queremos aplausos, nós queremos elogios. Essa é uma realidade também que nos acompanha. A pessoa ela é capaz de realizar boas ações, mas na maioria das vezes o que ela quer na verdade é elogio. E a motivação está muito longe da bondade aos olhos de Deus. E também nós reconhecemos que as pessoas têm capacidade de amar, mesmo não conhecendo a Deus. Uma pessoa que diz que Deus não existe é capaz de amar o seu próprio filho, é capaz de amar a sua própria mãe. O ser humano ele é capaz de amar mesmo totalmente depravado. Mas a resposta que nós temos para isso é que nós cremos na graça comum de Deus, uma graça que Deus distribui para toda a humanidade. Por exemplo, o sol é uma graça comum. Eclesiastes diz que o sol nasce para justo e nasce para injusto. A chuva cai para justo e cai para injusto. O amor entre as pessoas também é uma dádiva de Deus para toda a humanidade. Nós pensamos na graça comum como algo que Deus distribui para toda a humanidade, para que tenhamos um pouco de ordem nesse mundo. A graça comum é como um freio para a maldade do homem, porque se nós não tivéssemos a graça comum na Terra, nós já teríamos destruído esse planeta há muito tempo. Há muito tempo. Então, nós reconhecemos que as pessoas, mesmo longe de Deus, elas são capazes sim
de amar. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: tudo isso, a virtude civil, a moralidade, isso não é bondade aos olhos de Deus. A Bíblia diz em Isaías 64 que os nossos atos de justiça são como, lembram? Trapos de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Trapo de imundícia é o que as mulheres usavam no período da menstruação. Era o absorvente da época do Antigo Testamento, ou do período bíblico. Então toda vez que você pensar em bondade humana, toda vez que você pensar em justiça humana, lembre no absorvente sujo. Essa é a nossa justiça diante de Deus. Entenda que quando a gente fala pecado, isso sempre está relacionado a Deus, e a lei de Deus está sempre relacionado à vontade de Deus. Talvez você pense assim: mas eu não vejo maldade, por exemplo, na virtude civil, eu não vejo maldade nas boas ações dos homens. Meu amigo, não é você que tem que achar ou tem que deixar de achar alguma coisa. Não é você que está sentado num alto e sublime trono, como a gente viu semana passada. Não é você que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Deus é o Criador, e Yahvé é quem criou todas as coisas. E tudo que quer ter independência desse Yahvé do Criador é pecado, é uma traição. Se Deus é o Criador, tudo tem que voltar para o Criador. E se não diz respeito ao Criador, é uma traição, é pecado. Toda ação não motivada pelo amor ou por amor a Deus é pecado. Entenda isso. Toda ação, todo pensamento que não é motivado por amor a Deus é pecado. E o problema é que a humanidade, ela quer independência de Deus. A humanidade quer a dádiva de Deus. Quando acontece uma catástrofe, por exemplo, quando acontece algo muito ruim, guerras, terremotos, mesmo quem não acredita em Deus, em quem eles colocam a culpa? Em Deus. Mas se Deus existe, por que permitiu isso? Agora ninguém para pensar que Deus está mantendo a luz do sol todos os dias, que Deus nos dá à noite. Ninguém para agradecer que a terra está exatamente na inclinação correta para que se tenha vida na terra. A humanidade quer independência de Deus. A humanidade só quer os benefícios, quer o sol, quer a chuva, quer o fruto da terra, mas não quer se submeter ao Criador dos céus e da terra. Infelizmente, essa é a condição, essa é a situação da humanidade. Todos concordam comigo que há alguma coisa errada na humanidade. Concordam ou não? Alguma coisa está zoada. Alguma coisa está zoada na humanidade. Não dá para a gente negar que a maldade, ela está hoje em todos os lugares. A maldade está em toda a sociedade, independente de cor, independente de credo, de religião, independente de orientação sexual, independente de condição sexual, de condição social, desculpa. A maldade está em toda a humanidade. Para isso nós temos várias explicações no mundo. Por exemplo, para a psicologia, na psicologia nós nem devemos chamar de pecado. Para a psicologia nem é pecado. Para a psicologia, todo ser humano ele nasce neutro, só que de repente ele vê uma atitude errada de alguém, e o ser humano ele aprende a imitar o mau exemplo. Essa é a explicação para a psicologia. O ser humano ele nasce neutro, e por imitação ele também pratica a maldade. O evolucionista, diante da maldade que existe na humanidade, a resposta dele é a seguinte: bom, o ser humano é de fato imperfeito, mas é porque ele ainda não atingiu o seu estágio final de desenvolvimento. O ser humano é apenas alguém que saiu da floresta. Ele saiu da floresta, mas ainda há resquícios de selvageria dentro do coração dele. Essa é a resposta
da evolução para a maldade do ser humano. E tem alguns ainda que dizem que a maldade se dá por falta de condições econômicas, por falta de condições sociais, por falta de condições políticas. Então vocês percebem que tem resposta para tudo, para o caos que nós vivemos na sociedade, na humanidade. E qual é a resposta bíblica para tudo isso? Para a maldade no coração do homem? Depravação total. Depravação total é a resposta que a Bíblia nos oferece diante de tudo isso que nós vemos e que nós ouvimos e que nós percebemos no mundo afora. Ok? Assim como a árvore corrupta produz fruto corrompido, o ser humano, por causa do pecado original, produz também fruto corrompido. Isso é pecado. Olha só o que Jesus disse em Marcos capítulo 7, a partir do versículo de número 20. Marcos 7, a partir do versículo 20. Essa é a resposta de Jesus diante da maldade do ser humano. Olha o que Jesus nos ensina. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Todos esses males vêm de dentro, vêm do coração do homem e tornam o homem impuro. Depravação total. A maldade já nasce do coração do homem. Então o homem não aprende a maldade por imitação. A maldade já está no coração do homem, como Jesus disse aqui em Marcos capítulo 7. Ok, galera? Estão comigo? Só deixa eu terminar com uma pergunta. Então a humanidade está corrompida, ok? A humanidade está depravada. A humanidade não consegue agradar a Deus, certo? A humanidade ela não tem condições de agradar a Deus. A humanidade está completamente inabilitada em atrair o coração de Deus, ok? Então, como que Deus pode exigir o arrependimento das pessoas se elas já nascem depravadas? Como que Deus pode exigir de mortos espirituais a obediência à sua lei? Como Deus pode julgar as pessoas se elas já nascem depravadas? E outra pergunta: e como Deus condena e como que Deus julga as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho? Isso é o que nós vamos ver semana que vem. Ok? Então fica essa pergunta aí: como Deus pode exigir obediência diante de mortos espirituais? Se a gente não tem capacidade, se a gente não tem condições de obedecer, por que Deus exige de nós a obediência? E quantas pessoas que não conhecem o Evangelho, elas serão condenadas? Como que Deus há de julgar esse povo? Ok, galera? Então o que eu gostaria de deixar para hoje, diante de tudo isso que a gente viu, que foi um pouco mais tenso do que semana passada, eu gostaria de deixar uma frase para vocês, uma frase que acredito que vai servir para o seu momento de devocional, uma frase que vai servir para o seu momento de oração, lá na sua casa, no seu quarto. Eu quero que você saia daqui hoje com uma coisa em mente: que você não presta. Você não presta. Ok? Eu não presto. Você não presta. Mas Deus nos ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus tem um propósito para a sua vida. Por isso que você está aqui hoje. Por isso que Ele te salvou. Você não presta, mas Ele te ama
E Ele quer moldar o caráter do Filho dele em você. Você nunca vai conseguir pela própria força, nunca vai conseguir. Mas Deus te ama. Ele quer moldar o caráter de Cristo em você. Amém?